Ei, você conhece a pastora Daniele Zanelato, lá de Foz do Iguaçu? Ela tem um relato fantástico para nos passar agora. Na madrugada de ontem, na sua casa, ela teve uma visão profética muito forte. Ela viu legiões, uma quantidade incontável de espíritos malignos descendo em território nacional. Exatamente isso. No decorrer do seu testemunho, ela nos convoca para uma oração coletiva por nossa nação. Isso mesmo, nós temos que combater todos esses anjos malignos que desceram em território nacional. Nós sabemos bem que esse mês de julho é um mês que, segundo as profecias, vai decidir o futuro da nossa nação. O depoimento dessa pastora é um depoimento muito forte. É de arrepiar. Você crê? Vem ver. Do lado de fora da minha casa, comecei a ouvir estralos. Eu tive até a impressão que é como se alguém quisesse entrar na minha casa. E a impressão que eu tinha, que quando estralava, é como se alguém tentasse abrir, sabe, a porta da minha casa, e eu comecei a repreender. Do lado de fora da minha casa tem uns decks de madeira. E eu comecei a ouvir como se alguém estivesse pisando lá. Escuta, eu tô falando de mundo espiritual. Não tô falando assim de coisas naturais. Eu senti como se alguém caminhasse no deck lá da minha casa, pro lado de fora. E de repente eu senti assim como se alguém tentasse abrir. Não era uma pessoa, eu senti que era um mundo espiritual. E eu comecei a orar. Eu tive uma visão muito forte. E por isso que eu quero que você interceda. Eu vi quando um buraco se abriu no céu. Mas é como se no céu tivesse uma nuvem negra, tomada de fora a fora. Tomado conta do céu. Uma nuvem negra. E eu vi um buraco quando ele se abriu. Um buraco muito grande. E daquele buraco começou a descer vários espíritos. Espíritos malignos. Ui, tô toda arrepiada aqui. Malignos. Eles desciam, irmãos, na terra. E eles iam se dividindo. É como se eles tivessem recebido uma ordem. Foi muito forte. É como se eles tivessem recebido uns comandos. E uns ia para um lado, outros ia para o outro. Assim eles se dividiam. Tô toda arrepiada aqui, irmãos. Eles se dividiam, sabe? E eu via eles descendo na terra, no geral. E eu via quando foi uma coisa assim, eu vou falar como eu vi, tá? E depois eu quero falar acerca da palavra aqui. Eles se dividiam na terra, se espalhavam. E eu como se eu tava deitada e eu olhava assim pro céu, só que como se estivesse olhando de cima para baixo. E de repente eu me vi deitada ali na minha cama e eu vi quando eles desciam também na cidade de Foz do Iguaçu. Eu disse, Deus, o que é isso? Eu falei, Senhor, eles eram designados, irmãos. Designados. E eu comecei a sentir um cheiro de defunto. Sabe quando eu já tive essa experiência, que eu já tive experiência, a infelicidade, que é um cheiro horrível, de sentir o cheiro de um cadáver em decomposição. O cheiro, irmãos, é horrível, que não tem explicação. É um cheiro que não tem explicação. As pessoas acham que o cheiro da carniça de um cachorro, da carniça de um animal é a mesma coisa do que um ser humano, não, é diferente. É um cheiro que não tem explicação. E eu comecei a sentir aquele cheiro de defunto. Sabe, irmãos? Aquele cheiro da morte, descendo na terra. E a única coisa que o Senhor falou comigo, disse pra mim, diga à igreja, para que se desperte em oração. Fala pro meu povo. Você tá ouvindo? Firmar a sua casa na rocha. Olha só. Irmão, isso aqui não é brincadeira. Eu não brinco com essas coisas, porque o sangue de Jesus tem poder. Ouça. Eu tenho muito temor de falar as coisas. Porque eu sei que tem muita gente que se confunde com a voz do seu ego com a voz de Deus. Ele acha uma coisa e fala que é Deus. O que eu estou te falando aqui é real. É real. Ficou bem claro pra mim que é como se aqueles espíritos, eles receberam um comando. Um comando. E aquele buraco que se abria assim no céu, era um buraco negro. Sabe, parecia que era um portal que foi aberto. E eram muitos espíritos malignos. Muito. Era assim, irmãos, legiões. E descia na terra ontem à noite. Na madrugada de ontem à noite. Você ouviu esse relato? Você observou esse testemunho? Olha a quantidade de espíritos malignos que a pastora viu na sua visão profética descendo em território nacional. Ela está nos convocando a orar. Olha o recado que Deus deu para ela passar para nós. Você observou isso? Nós estamos em um mês decisivo para a nação brasileira. Talvez seja por isso que esses portais estão sendo abertos em todo o território nacional. E essas criaturas estão descendo para o confronto. Exatamente isso. Nós sabemos que a nuvem escura e aquele que ela colocou na cadeira que jamais deveria estar são bastante envolvidos com essas entidades. E de repente, esses seres estão vindo aqui para uma batalha que está prestes a acontecer. O que nós devemos fazer? Nos unir
em todo o território nacional, por um propósito só: clamar a Deus pela libertação do nosso povo, pela nossa libertação, pelo avivamento na nação brasileira, pela queda da grande nuvem escura, e para que Deus e Cristo expulsem todas essas criaturas daqui. Eu, ao terminar esse vídeo, já vou para as minhas orações. São exatamente 10h40 da noite, ou 22h40, se assim você preferir, dessa quarta-feira. Pessoal, fiquem com Deus e a paz de Cristo a todos. Tchau.